Bom dia, queridos. Chegamos aí ao nosso último dia. Ah, mas estamos muito contentes. Contentes por ter desfrutado desse tempo junto com vocês. Conhecer, claro, não a maioria, mas ter contato de próximo de alguns, conversar, bater papo, trocar experiências, contar com a oração um dos outros. De fato, um tempo muito rico, muito rico. Meu desejo, minha oração é que vocês voltem para as suas casas, para as suas cidades, muito agradecidos pelo que o Senhor fez conosco nesses dias. Não sei se vocês sabem, eu faço parte do grupo avaliador aqui das gincanas e vou avaliar quais das fantasias, foram bem-sucedidas. Eu peço que você guarde isso no seu coração, porque o meu voto tem peso 10. Guarde isso no seu coração. Eu fiquei sabendo que o pessoal que veio fantasiado ganhou um voucher para a livraria. É isso mesmo? Não, eu fiquei sabendo. Ninguém sabe até agora. Ah, tá, beleza. Mas eu sou da organização, cara. Vocês não avisaram isso? Rapaz, brincadeira. Mas vamos supor que o pessoal já soubesse. Na realidade, não é isso. Não é isso, não é isso. Queridos, um dos meus pecados é inveja. E toda vez que eu passo na sala do pastor Carlos Felipe, o famoso café, eu sou acometido com uma inveja tremenda por causa da biblioteca que ele tem. Correto? Então, supondo que vocês soubessem que vão ganhar algum voucher na livraria, eu estou aqui. Fica a dica. Ai. Eu preciso compartilhar com vocês também. Eu não sou de expor as pessoas, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu detesto fazer esse tipo de coisa, não é? Mas ontem, quando me dirigi a uma das nossas irmãs aqui, sabe o que eu percebi? Isso foi, inclusive, confessado pelo marido dela. Porque quando ele ouviu o nome dela, sabe o que ele fez? Ele, ó... E ele é alto, né? E, ó, vou dizer para vocês, ele faz parte daquela família que fez aquela cachorrada conosco. O nome dele é Clóvis, tá? Mas eu não gosto de expor as pessoas. Não gosto de expor, tá? É o Clóvis, pai daquela gracinha a qual me referi ontem, tá bom? Mas, gente, lembrem-se, tá? Tô aqui. Peso 10, tá? Peso 10. Maravilha. Ok. Um homem em chamas. Essa imagem que você vai ver na tela é de um homem em chamas. É verdade, a intenção dessa imagem não é provocar qualquer tipo de espanto, porque a ideia é apenas figurativa, é metafórica. Ele não está pegando fogo. Mas o fogo ali tem como propósito comunicar que ele passa por uma experiência. E nós sabemos que não é incomum experiências na vida cristã, ou algumas experiências na vida cristã, são associadas a fogo. Vocês sabem disso, não é verdade? Normalmente, claro, nós podemos associar a isso, podemos associar aquilo outro, e uma das associações que nós podemos fazer com o fogo é a experiência do avivamento. Sim ou não?
É estranho isso para você? É estranha essa associação? Não é. Pelo menos aqui na nossa cultura, falar de fogo pode, em determinadas situações, remeter à ideia de avivamento. E veja, há uma tendência, eu não sei qual é a proporção dela, mas eu preciso reconhecer que há uma tendência no evangelicalismo de associar, ou pelo menos concluir, que o avivamento produz avanço na fé. Que o avivamento é a experiência necessária, é o ponto de partida para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento do Senhor, na devoção, no amor, no envolvimento, na obediência, na submissão a Ele. Contudo, queridos, se nós estudarmos com atenção, se nós formos bastante criteriosos nessa investigação da história da igreja, nós vamos perceber que não é o avivamento que produz aprofundamento na fé e nem intensificação do conhecimento do Senhor. Quando os grandes avivamentos aconteceram, e eu imagino que você saiba disso, eles aconteceram como resultado de práticas simples, de práticas corriqueiras, de práticas rotineiras, comuns, ordinárias. Em outras palavras, as pessoas que eventualmente testemunhassem dessas práticas não veriam, pelo menos a olho nu, qualquer tipo de sobrenaturalidade nelas. Não veria nenhuma excepcionalidade nelas. Contudo, foram essas práticas simples e a dedicação nelas que, na história da igreja, vimos os grandes avivamentos. Era gente que adotava as práticas, as disciplinas espirituais rotineiramente. E digo mais, coletivamente. Então, queridos, nesta última mensagem, dentro e com base num dos escritos de Lucas, eu queria que você se dirigisse, como eu disse ontem, para um texto de Atos dos Apóstolos. Eu peço que, por favor, você já se dirija para lá. E nós vamos meditar hoje, finalizando essa microsérie, que foi intitulada Na Pele. Vamos nos dedicar nesse texto extremamente conhecido, apenas um único versículo, o versículo de número 42 do capítulo 2. Então, por favor, vá para Atos, capítulo 2, verso 42. O que nós veremos a partir dessa passagem? Veremos que o avanço na fé não depende de experiências fantásticas, mas sim dos atos comuns das rotinas eclesiásticas. Vou repetir. O avanço na fé não depende de experiências fantásticas, mas de atos comuns. E vejam, está entre aspas, tá? Os comuns. Mas de atos comuns das rotinas eclesiásticas. Atos, capítulo 2, verso 42. Apenas ele. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vou repetir. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti mais uma vez. E o nosso clamor é o mesmo dos dias anteriores.
Nós somos profundamente carentes de Ti. Nós não temos poder em nós mesmos. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso. E é porque sabemos disso é que clamamos ao Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Portanto, venha com o Teu poder e desobstrua os nossos ouvidos, para que, de fato, não ouçamos o pregador, mas o Senhor por intermédio dele. Deus sabe das minhas limitações e do meu enorme potencial de atrapalhar as coisas. Peço que o Senhor me ajude para que não seja um obstáculo para os meus irmãos aqui, mas sim um facilitador da transmissão dos teus conselhos para essa gente que o Senhor ama verdadeiramente. Nós pedimos isso a Deus e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez, queridos, eu conversava com um pastor e nós falávamos a respeito de pregação, nós trocávamos ideias a esse respeito e numa determinada ocasião ele me abordou porque há um tempo atrás eu tinha comentado com ele que eu precisava e estava profundamente desejoso de crescer mais neste ofício, nessa responsabilidade que é sublime, que é singular, que é a responsabilidade de expor a palavra de Deus. Eu reconhecia e afirmava com bastante contundência para ele que estava extremamente insatisfeito com as minhas limitações e que estava muito insatisfeito com as minhas pregações, porque eu percebia limitações enormes, especialmente na apresentação de Cristo por meio das Escrituras. E nós queremos apresentar Cristo profundamente, com riqueza, com clareza, com profundidade, ainda que com simplicidade. Então eu tinha comentado há um certo tempo com ele desses incômodos e dessas inquietações que eu experimentava no meu coração em relação à pregação. Depois de um tempo nós nos encontramos novamente e na conversa ele disse que se sentia daquela mesma forma, se sentia limitado e ele estava para pregar num texto a respeito do qual ele disse: eu não tenho o que falar a respeito. E aquilo chamou a minha atenção. Eu entendi o que ele queria dizer. E o que ele queria dizer não era isso que eu vou expor para vocês. Mas o que eu vou expor para vocês, eu sei que é uma realidade em muitos púlpitos. A realidade é esta: as pessoas se veem diante de textos extremamente conhecidos, nós chamamos textos extremamente badalados, textos que os crentes, de uma forma geral, os têm até memorizado, têm de cor. E, às vezes, alguns dos responsáveis por pregarem esses textos se veem constrangidos, justamente porque eles são extremamente conhecidos. E isso provoca uma pressão neles ao ponto deles quererem tirar da cartola algo que nunca foi visto naquelas passagens. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque este é o caso do texto que me propus expor para vocês.
há uma pressão, pelo menos um determinado segmento do evangelicalismo brasileiro, de tentar produzir, elaborar novas ideias, quando a proposta é pregar textos muito conhecidos. Porque senão, se eles não tirarem um coelho da cartola, aquela pregação não vai ser considerada uma pregação de qualidade. A minha resposta a isto é o seguinte: a técnica que o Senhor mais usa na sua palavra, sabe qual é? Repetição. Então, queridos, eu vou afirmar para vocês, sem negar que existe a pressão, tá ok? Existe pressão, sim, em todos nós, porque nós somos pecadores, de tentar inovar. E é por isso que eu conto com a graça do Senhor para não fazer isso. Eu conto com a graça do Senhor, com as orações de vocês, também, claro, para apenas repetir o que Deus transmitiu. E, portanto, eu vou fazer isso aqui nesta manhã. Eu vou repetir este ensino que você sabe, já tem internalizado com muito fervor. Antes de tudo, porém, é bom saber algumas coisas quando nos aproximamos do livro de Atos. Você sabe que a minha proposta era de nos colocarmos na pele do destinatário dos escritos de Lucas. Então, nos 3 últimos encontros, nós nos concentramos, melhor dizendo, com os escritos do Evangelho de Lucas. Agora, nós mudamos de escrito, embora o autor seja o mesmo. E é importante nós reafirmarmos que, embora nós tenhamos mudado de obra, não de autor, isso não significa que nós mudamos de destinatário, porque o destinatário continua o mesmo. Então, Lucas está escrevendo para a mesma pessoa, e você pode confirmar isso logo no primeiro capítulo aqui de Atos dos Apóstolos, quando ele diz assim: em meu livro anterior, Teófilo. É a mesma pessoa. A única diferença que nós conseguimos observar entre a introdução do Evangelho de Lucas e a introdução do seu segundo volume, Atos dos Apóstolos, é que aquele qualificador, ó excelentíssimo, não está mais presente. E isso é uma forte indicação de que entre um escrito e o outro houve um desenvolvimento relacional entre eles, que dispensou as formalidades. Ao que parece, e nós podemos afirmar isso com um certo grau de segurança, é que esse processo de discipulado entre Lucas e Teófilo se desenvolveu, se aprofundou. E eles estão caminhando juntos, ao ponto de Lucas se ver na incumbência de escrever uma nova obra. Agora, uma obra com 28 capítulos. Ele está escrevendo para uma pessoa, gente. É claro que na soberania de Deus, no plano de Deus, esse escrito inspirado tinha como objetivo ser exposto para todas as nações. Até porque foi escrito por um gentil. E um gentil queria, obviamente, que todas as nações, e ele fazendo parte dela, conhecessem o Evangelho de Cristo Jesus. Mas em termos primários, em termos imediatos, há um destinatário, Teófilo. O destinatário continua a mesma pessoa. Então nós podemos continuar tentando, com a graça do Senhor, nos colocar na pele daquele para quem essa obra foi direcionada. Agora, Lucas, à semelhança do que ele fez no seu evangelho, vai indicar o propósito, ou pelo menos ele vai insinuar esse propósito aqui no primeiro capítulo, porque ele diz aqui em Atos 1, em meu primeiro livro, ou no meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que o Senhor Jesus
começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Então, Lucas insinua aqui que agora o seu propósito com essa obra, claro, ele não está dispensando a necessidade de escrever para fortalecer, para intensificar, para aprofundar a convicção, as certezas de Teófilo a respeito das coisas que lhe foram ensinadas. Mas agora, Lucas indica algo muito interessante. Ele diz, olha, em meu livro anterior, eu escrevi para você tudo o que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Então essa é uma insinuação de que este escrito tem como propósito descrever, relatar tudo o que o Senhor Jesus continuou a fazer e a ensinar. Só que o texto que eu acabei de ler, o último versículo, disse que ele começou a ensinar e a fazer até o dia que foi elevado aos céus. Então isso significa que este ensino e esta obra do Senhor Jesus vai ser continuada a partir de outros instrumentos, que não ele em carne e osso. Estes instrumentos, nós sabemos, são os seus apóstolos, os homens que foram designados por ele para propagarem o ensino do Senhor. E este ensino teria um ponto de partida: Jerusalém. Então, em linhas gerais, nós precisamos saber dessas informações para nos direcionarmos para a nossa passagem, Atos 2, 42. Agora, um pouco antes desse texto, alguns episódios ocorreram. E estes episódios servirão de um contexto imediato para a nossa passagem. Tem uma relação muito íntima, razão pela qual é importante que nós consideremos estes episódios anteriores. Você sabe que em Atos capítulo 2 se cumpre a promessa que o Senhor fizera. Você deve se lembrar que ali em Atos capítulo 1, verso 8, na verdade no verso 7, os discípulos se aproximam do Senhor Jesus perguntando se era naquele tempo que Deus iria restaurar o reino a Israel. E aí o Senhor Jesus responde no versículo 8, dizendo, olha, perdão, no versículo 7, dizendo que, olha, não compete a você saber os tempos e as datas que foram estabelecidas pelo Senhor. Mas uma coisa compete a vocês. Compete o quê? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vem a competência. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até a todas as gentes. Então, queridos, esta é a competência dos discípulos que seria desencadeada a partir do cumprimento da promessa. O Espírito Santo desce sobre os seus discípulos, desce sobre os apóstolos, e aí o que nós vemos na sequência dessa experiência é o testemunho abrangente do Evangelho de Cristo Jesus no contexto de uma festa extremamente badalada em Israel, a festa de Pentecostes. E ali, queridos, mediante a pregação, o testemunho, veja, eles estão cumprindo aquilo que o Senhor Jesus havia dito em Atos 1:8. Eles receberam o Espírito Santo e começaram a ser as testemunhas dele em Jerusalém. E a propósito, quando você olha para o livro de Atos, você vai perceber essa dinâmica, esse fluxo geográfico, porque o Evangelho, a igreja começa ali em Jerusalém, e quando você chega no capítulo 28, onde está Paulo? Em Roma. O que, da perspectiva da época, era confins da terra. O testemunho foi dado. E o que aconteceu? Muita gente, um número expressivo de pessoas, recebeu com fé aquela mensagem. Muita gente, um número expressivo, assustador, escandaloso, pródigo, veio a fé em Cristo.
E a pergunta agora é: o que fazer diante dessa realidade? O que fazer? Receberam a fé. O que fazer agora? Sabe qual é a resposta objetiva? Agora é avançar nela. Qual é a resposta? O texto diz: e eles se dedicavam. Uma pergunta de um estudioso da Bíblia é a seguinte, diante dessa afirmação: a que eles Lucas está se referindo? Que eles? O versículo imediatamente anterior responde, queridos, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles, ou seja, estas 3.000 pessoas acrescentadas aos discípulos do Senhor Jesus, se dedicavam. O que é se dedicar, gente? Queridos, uma tradução, digamos assim, mais literal dessa palavra dedicar, ou a palavra que é traduzida assim, é um ser ou um estar devoto. É estar firmemente comprometido, devocionalmente comprometido com algo. E esta ideia de compromisso, comprometimento, envolvimento, um agarrar-se com firmeza, tem uma noção de tempo prolongado, ou seja, isso não se relaciona com algo pontual, algo excepcional, algo esporádico, não. É algo que compõe uma rotina. Então, numa rotina, o que se vê nesse pessoal é um apego, é uma devoção continuada, uma devoção rotineira, uma devoção ininterrupta. Não sei quantos de vocês aqui são conhecedores de botânica, mas há algumas árvores que podem ser associadas a essa ideia de firme ou de firmeza onde se encontra. E uma dessas árvores, sabe qual é? Palmeiras. Raízes profundas, raízes extensas, e isso dá uma estabilidade, uma firmeza para esta árvore, ao ponto de, mesmo diante de fortes ventos, mesmo diante de grandes tempestades, ainda que elas até enverguem, elas não caem, elas permanecem firmes. A ideia da dedicação aqui é exatamente esta. O vento forte pode vir, a tempestade pode se abater, as chuvas caírem, os rios transbordarem, darem contra aquela árvore. Ela pode envergar, mas ela segue ali, firme, dedicada, sem sair do seu lugar, muito bem posicionada. É essa a ideia que está por trás dessa dedicação. Então, se eles já experimentaram a nova vida em Cristo, uma vez que a conversão aconteceu, uma vez que eles foram feitos discípulos de Cristo, agora a ideia é avançar nesse discipulado de forma firme, consistente, clara, dedicada, prolongada, rotineira. Agora, o que perguntamos é dedicar-se firmemente, prolongadamente em quê? E aí o texto vai nos apresentar 4 áreas nas quais essa dedicação deveria acontecer. Agora, um detalhe para o qual eu queria chamar a sua atenção é o seguinte: não há nenhum desprezo, não se coloca à parte
que essa dedicação deve acontecer no contexto individual, no contexto privado, particular. Contudo, a ênfase do texto aqui não é particular, queridos. A ênfase do texto se deposita numa dedicação coletiva, numa dedicação congregacional. Sim, é uma dedicação do povo de Deus. O povo de Deus, esta família da fé, este grupo coletivo, e a redundância foi intencional, era no sentido de que eles se dedicassem, em primeiro lugar, ao ensino. Então, primeiro lugar, primeira área onde deve se dedicar é a área do ensino, da doutrina. O texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que é ensino? Essa palavra ela tem relação sim com instrução, com doutrina. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é: que doutrina? A respeito de que doutrina Lucas está se referindo aqui? Ele responde na sequência, porque o texto diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos eram aqueles que foram enviados pelo Senhor Jesus, que eram os seus representantes autorizados e capacitados para fazer e para dar o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, da sua palavra. Você deve se lembrar que ali em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, o Senhor Jesus ressuscitado tem um contato com os seus discípulos e naquela ocasião ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Perceberam? O Senhor Jesus tem toda a autoridade e isso serve de base propulsora para que os seus discípulos vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os doutrina, instrução, ensinando-os o quê? Ensinando-os, em algumas versões, a guardar, em outras versões, no caso a NVI, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ensinei. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então vejam, tem conteúdo, mas, queridos, é um conteúdo experiencial, é um conteúdo vivencial, porque ele não ensina doutrina a partir de teorias secas, áridas, vazias. Porque o propósito do ensino, da doutrina, é produzir obediência. Veja o que o texto diz: farão discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer. E a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: como ensinar obediência? Queridos, não se ensina obediência em sala de aula. Embora o conteúdo que se ofereça num espaço, num contexto de sala de aula, seja imprescindível. Então, por favor, não me entendam mal. O conteúdo aqui é indispensável, mas a questão é como nós vamos transmitir o conteúdo que temos. Como é que os discípulos, como é que os apóstolos iriam transmitir tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, toda a doutrina de Cristo, todo o seu ensino? Como é que eles fariam isso? Por meio do discipulado, que não é um programa da igreja, que não é uma classe da igreja, mas é a vida da igreja caminhando uns com os outros. Porque o conteúdo, ele pode se transformar em obediência na medida em que nós vemos esse conteúdo sendo obedecido. Agora, talvez pode causar uma certa estranheza o fato de Lucas falar que eles deveriam se dedicar no ensino dos apóstolos. Por que ele não disse no ensino do Senhor Jesus?
É muito simples, queridos. Porque o ensino dos apóstolos era uma parede que estava sustentada por uma pedra angular. Jesus Cristo. Você deve, por exemplo, se lembrar daquele texto que se encontra em Efésios capítulo 2, verso 18 para frente. O texto diz assim: portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas membros da família de Deus, concidadãos dos santos. E aí ele fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lembram disso? Lembram disso? Só que o texto segue. O texto diz assim, na sequência: edificados sobre a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Queridos, não tem ensino dos apóstolos se você tira a pedra angular do seu lugar. Jesus é fundamental no ensino, no doutrinamento que é propagado pelos apóstolos do Senhor Jesus. E, portanto, a Bíblia não tem o menor constrangimento em afirmar que o ensino dos apóstolos ele é o ensino do Senhor Jesus. Não sei quantos de vocês conhecem algum concurseiro. Alguém conhece algum concurseiro aqui? Opa! Tem aqui um. Agora você sabe que nós temos concurseiros e concurseiros. Um tipo de concurseiro é aquele assim, ele sabe que vai ter um concurso e ele só espera a data chegar e vai lá e é chute para tudo quanto é lado. É um excelente jogador de futebol quando está fazendo uma prova, um concurso. Esse é um tipo de concurseiro. Agora tem um outro tipo, e esse é o concurseiro para valer, que é aquele cara que todo o tempo livre dele, sabe o que ele vai estar fazendo? Estudando, cara. Ele vai estar estudando. Todo o tempo livre, sem exceção. Eu conheço uma pessoa assim. Onde está? Está estudando. Ele vai sair para o trabalho. O que ele estava fazendo hoje? Tomando café? Não, estava estudando. Ele chegou do trabalho, foi tomar um banho. Foi interagir? Não. Foi estudar. Esse é o tipo de dedicação que se espera da família de Deus. Agora, lembrem, é uma dedicação que sim, considera a sua expressão individual, mas que entende que é fundamental a sua expressão coletiva. É uma dedicação de grupo. Essa é a primeira área de dedicação, mas há uma segunda. A segunda área, comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. O que se pensa a respeito de comunhão, queridos? Não sei como é que é na sua igreja, mas na nossa é assim. Nós temos nosso culto, ele começa às 9, termina às 10h30, e dito o amém, e não o amém, a propósito, amém, eu não vou nunca mais esquecer de você. Toda oração que eu fizer, em nome de Jesus, eu vou quase dizer amém, mas não é amém, é amém. Não é? Você é inesquecível. E lhe deram um nome que faz jus a isso. Então, a gente diz o último amém. O que vai acontecer? O pessoal vai sair dos seus lugares e vai se direcionar para uma mesa que fica no canto de uma parede onde tem algumas guloseimas. Ali tem alguns quitutes, um bolinho, um biscoitinho, uma bolachinha. Vai ter um suquinho, um cafezinho, um cappuccino e por aí vai. E aí, em muitos contextos, o conceito de comunhão é isso. Tanto é que algumas pessoas dizem assim, vamos para o nosso tempo de comunhão. Eu não estou dizendo que a gente não possa viver comunhão naquele contexto, a gente pode. E ela, de fato, ela acontece ali. Mas ela não acontece por causa da comida que está lá. Ela não acontece por causa da mesa. Ela acontece por aquilo que pode estar ocorrendo em torno da mesa. Koinonia não é comer.
embora possamos vivê-la enquanto comemos. A ideia de koinonia, queridos, é uma estreita aliança, união, um laço entre os homens. A ideia que está por trás de koinonia é a ideia de pertencer a uma sociedade. E nesse sentido, atenção aqui, nesse sentido, não basta estar perto. Porque a ideia de koinonia é estar dentro. Não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de assistir a um concerto. Gente, se não, você pode talvez ali na internet, ir lá no YouTube e colocar Imperial Orchestra. E aí você coloca, por exemplo, ali uma peça bem pop, digamos assim. Coloca lá, F1, Fórmula 1. E aí você vai ver essa orquestra tocando uma das músicas que compunham a trilha sonora desse recente filme chamado Fórmula 1. Queridos, se você estiver ouvindo essa música num volume baixo, na medida que ela vai prosseguindo você vai sentindo uma compulsão interna para ir lá no volume e aumentar. E aumentar. Queridos, quando a música acaba, é um negócio apoteótico. É de arrepiar. E a sua tendência é ir lá e repetir. Ouvir aquela apresentação. Agora vejam, no concerto, nós temos dois grupos. Nós temos o grupo daqueles que estão assistindo e o grupo dos que estão tocando. Queridos, nesse contexto do concerto, tem um grupo que está vivendo a comunhão. Porque eles coletivamente, com os seus instrumentos diferentes, produzem um mesmo som, harmônico, belo. Eles estão comprometidos uns com os outros para produzir aquele efeito sonoro que leva a plateia ao delírio, ao deleite, ao prazer poético. Tudo isso porque havia um grupo comprometido, um com o outro, claro, um executando cada um a sua função, mas para produzir um produto comum para outros. Eles são um retrato, sim, talvez limitado, do que ou em que a igreja deve se dedicar e com o que deve se ocupar. Isso é koinonia, isso é comunhão. Terceiro lugar, dedicação no ensino dos apóstolos, dedicação à comunhão, dedicação ao partir do pão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. E sim, a ideia aqui é o rito da ceia do Senhor. Agora, queridos, eu sei que existe uma certa postura um tanto quanto mística por parte de algumas pessoas em relação à ceia do Senhor. E essa postura é assim, olha, eu posso faltar qualquer dia, mas eu preciso saber qual é o domingo, eu procuro ver ali na agenda em qual domingo a ceia vai ser servida. Então é assim, eu falto durante um mês, mas no dia da ceia eu vou. Sabe o que isso comunica? Isso comunica, queridos, uma compreensão muito equivocada a respeito da ceia do Senhor. Isso pode transmitir uma ideia, uma postura penitencial em relação à ceia do Senhor. E nós não somos e não adotamos sacramentos, muito menos o sacramento da penitência. Nós não somos católicos romanos. Nós somos católicos,
mas não romanos. Somos crentes universais, porque esse é o significado da palavra católica. A nossa mensagem é universal, o nosso Cristo é para o mundo. Mas não somos romanos. E, portanto, não adotamos essa perspectiva sacramental e, consequentemente, não admitimos o sacramento da penitência, um dos 7. Queridos, nós colocamos a ceia do Senhor numa posição elevada por causa de tudo aquilo que está envolvido com ela. Mas tudo aquilo que está envolvido, associado a ela, deve ser uma expressão daquilo que o grupo, o coletivo, a congregação já vem vivendo ao longo dos seus dias, ao longo da sua rotina. E ali, quando a ceia do Senhor é oficiada, quando o rito ele é praticado, algumas realidades estão presentes ali. E a igreja precisa ter consciência disso. Em primeiro lugar, porque nós temos fundamentação bíblica para afirmar essas coisas. Em primeiro lugar, o que nós temos e o que praticamos na ceia do Senhor é uma recordação do Evangelho. Nós precisamos constantemente lembrar da mensagem da graça de Jesus. E a ceia do Senhor é uma das dramatizações autorizadas pelo Senhor para que o Evangelho seja recordado. Mas a ideia não é apenas recordar o Evangelho, a ideia também é reapresentar o Evangelho, porque nós fazemos isso de uma maneira sensorial, nós mastigamos um pão que nos remete à ideia do corpo de Cristo sendo esmagado, triturado. Nós derramamos o vinho na boca como sendo uma expressão sensorial daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, do sangue de Jesus sendo derramado em nosso favor para o perdão dos nossos pecados. Então nós recordamos o Evangelho, nós reapresentamos o Evangelho, nós reafirmamos a nossa comunhão, nós reafirmamos as nossas promessas pactuais uns com os outros. Quando nós praticamos a ceia do Senhor, nós estamos comunicando que nós estamos ligados uns com os outros por meio de uma aliança que foi determinada, que foi estabelecida pelo Senhor Jesus, que derramou o seu sangue precioso para que isso acontecesse. Então nós recordamos o Evangelho, nós reapresentamos o Evangelho, nós reafirmamos essa mensagem do Evangelho, o nosso compromisso mútuo, e nós renovamos a nossa esperança. Vocês lembram o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 11? Pois toda vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, queridos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos a oportunidade, queridos, de sermos fortalecidos, estimulados nas nossas expectativas em relação ao retorno do nosso Cristo. Criação, queda, redenção, consumação. Na década de 80, um filme foi produzido e foi colocado no mercado. O nome do filme é A Festa de Babette. Esse filme conta a história de uma mulher, cujo nome é este, que chegou numa aldeia na Dinamarca. Ela era francesa. E o que ela percebeu, não muito tempo depois de se instalar naquela aldeia, foi que as pessoas que moravam ali não se davam. E eram pessoas que eram vizinhas umas das outras por longa data, por vários anos. E ela estranhou aquele cenário, aquela realidade. Como assim? As pessoas vivem anos aqui juntas, são vizinhas, e sequer se falam. Quando cruzam pelas ruas, elas não se olham. Elas atravessam a rua para não terem que se dirigirem umas às outras. Como isso é possível? E aí Babette ganhou um vultuoso prêmio.
ela ficou rica do dia para a noite. E ela tomou uma decisão. A decisão foi de oferecer um banquete. Colocou uma mesa longa num local público da cidade e convidou que os moradores de lá viessem participar daquela refeição comunitária. Por incrível que pareça, os habitantes daquela aldeia aceitaram e foram lá. E foi muito interessante porque, enquanto eles iam se servindo, havia um certo constrangimento, um clima estranho no ar, porque as pessoas não se falavam umas com as outras. Mas, de repente, queridos, o fato de estarem à mesa juntos e partilhando do mesmo alimento, da mesma refeição, foi fazendo com que aquelas barreiras fossem caindo. E aí, daqui a pouco, um comentário isolado acontecia. Daqui a pouco, talvez porque o arroz caía da boca de um, o outro via, começava a rir, o outro também. E isso abria a porta para que interações acontecessem. E no final, queridos, sabe o que estava acontecendo? Todos estavam interagindo, e a partir daquela refeição comunitária, a vida daquela aldeia mudou por completo. Porque eles estavam em torno de uma mesa. Eu não sei qual é a rotina na sua igreja. Na minha, mensalmente, nós somos convidados a sentarmos em torno da mesa de Cristo. Queridos, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Porque ali nós temos mais uma oportunidade para intensificarmos, aprofundarmos a nossa aliança. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Está dito qual é o quarto elemento no qual devemos nos dedicar. Oração. Agora veja, esse termo oração, ele é compreendido como restrito a fazer as orações como nós as conhecemos. Mas ele é um termo geral que contempla as expressões coletivas de afeição a Deus. E isso pode ser feito por essa comunicação mais, eu vou usar o termo, talvez ele não seja melhor, essa comunicação como nós tecnicamente a conhecemos, mas também contempla os nossos atos comunitários de culto, nos quais nós apresentamos a Deus e expressamos ao Senhor, conjunta e coletivamente, o nosso amor por Ele. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui criado, digamos assim, no Ministério de Louvor da igreja. Então, eu tinha a responsabilidade de lidar com muitos cânticos, de analisá-los e tudo mais. Continuo fazendo isso até hoje. E você consegue perceber que existe um fenômeno acontecendo em relação às letras das músicas. Quando você vem da década de 80 para cá, você percebe um deslocamento do objeto para o qual aquelas canções estão sendo direcionadas. Porque anos atrás, não estou dizendo que isso não existe hoje, mas parece que é mais escasso. Anos atrás, parecia que havia uma concentração, uma preocupação muito maior em relação a Deus, em relação à sua pessoa, em relação aos seus atributos. Então era muito comum cânticos em que as pessoas, ou a letra, se dirigia a Deus na primeira pessoa. Era a pessoa cantando Deus, o Senhor,
é bom na primeira pessoa, não na terceira. Veja, eu não estou dizendo que nós não podemos cantar músicas em que Deus é tratado na terceira pessoa. Não estou dizendo isso. O que eu estou apenas indicando é que é um fenômeno que parece que fez com que as nossas expressões se deslocassem da primeira pessoa para a terceira pessoa e depois para a pessoa que está cantando. É muito eu, muito me, muito... Percebem? Queridos, essa dedicação aqui é uma dedicação coletiva que não se dirige para nós, mas é uma igreja se dedicando e se dirigindo a Deus como seu único, exclusivo objeto de adoração. O texto de Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Como é que nós vamos fazer isso, por exemplo, no culto? Sabe como? Quando nós oramos juntos, quando nós cantamos juntos. Ah, queridos, que coisa maravilhosa é ouvir a igreja do Senhor cantando. Só que tem alguns contextos que você não consegue ouvir a igreja. Você não consegue ouvir a igreja. Ou quando consegue, é tão somente naquele momento em que só a igreja. Queridos, nós precisamos ouvir a igreja cantando, porque Deus usa esse canto congregacional para aprofundar as afeições ao Senhor, para, queridos, fortalecer a nossa unidade. É um canto único, é um corpo único fazendo isso, para despertar a nossa compaixão, porque nós, ao orarmos, nós somos relembrados de necessidades de pessoas perdidas que precisam ouvir o Evangelho. Por meio dessas expressões, nós somos estimulados a nos engajarmos cada vez mais no cuidado um com o outro. Lembro, mais uma vez, me faço referência a Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Queridos, nós precisamos nos dedicar a isso. Precisamos. Porque os efeitos são estes que estão postos. Num povoado, não sei onde ficava, havia um poço profundo, muito profundo. E embora ele tivesse água, ninguém conseguia tirá-la de lá. Então, naqueles períodos de maior calor, aquele povoado se via em grandes dificuldades. Mesmo tendo um poço com água para dela desfrutar. Havia um balde, mas não havia corda extensa suficiente para fazer com que o balde chegasse até lá ao fundo. Mas, um belo dia, alguém teve uma grande ideia. A ideia foi a seguinte: cada um traz um pedaço de corda que tem na sua casa. E o que eles fizeram? Eles amarraram as cordas umas nas outras. E em uma das pontas amarraram-na à alça do balde. E finalmente conseguiram descer o balde até onde a água se encontrava. Queridos, quando nós nos dedicamos à oração, nós amarramos as nossas cordas uma na corda do outro. E Deus leva o balde da nossa fé a águas profundas, de afeições, de amor, compaixão, mutualidade nele. O avanço na fé não depende de experiências fantásticas, mas dos atos comuns, ensino
comunhão, partir do pão, orações. Não depende de experiências fantásticas, mas dos atos comuns, das rotinas eclesiásticas. Ontem você deve se lembrar que Café me fez uma pergunta, talvez tenha sido uma das primeiras. Qual foi a razão, o que lhe motivou a propor os textos que você está propondo aqui nessa temporada? Vocês devem ter percebido que todos eles se relacionam intimamente com o discipulado. Por que, queridos, bater nessa tecla? Porque o discipulado, queridos, é um óbvio extremamente negligenciado. Extremamente negligenciado. E mais do que isso, queridos, essa dedicação comunitária à qual estou me referindo, ela tem se tornado cada vez mais estranha no nosso tempo. E quando eu digo estranha, é cada vez mais pálida, cada vez mais fraca. Porque existe uma dura realidade. Sabe qual é a dura realidade? Se quer muita afinidade, mas não identidade. Se quer muito consumo, mas não serviço. Se quer muita convivência, mas não companheirismo. Se quer muitas dádivas, mas nenhum sacrifício. Se quer eventos, mas não compromisso. Sabe por quê? Porque a marca, infelizmente, que tem se estabelecido no evangelicalismo é o privatismo cristão. E esse privatismo, queridos, não se aplica apenas àqueles que chamamos ou denominamos os desigrejados. Não. Porque nós temos uma nova modalidade de desigrejados. Sabe qual é a nova modalidade? Os desigrejados indoor. Eles estão, mas é só afinidade, é só consumo, é só convivência, é só dádiva, é só evento. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é outra coisa, muito diferente disso. Sim, o Evangelho salva indivíduos, mas o salva para ser povo. Povo. Família de Deus. E eu quero então concluir essa nossa reflexão apontando para um caminho diferente dessa apenas afinidade, apenas consumo, apenas convivência, apenas dádivas, apenas eventos. Eu quero propor que nós lembremos, como prática aqui do que aprendemos, lembremos da aproximação do Evangelho. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, sabe o que nós vemos como efeito daquela graça que salva e daquela graça que nos faz uma criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para praticar boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos? Ele pegou aqueles que estavam longe e pegou aqueles que estavam perto e fez o quê? Os tornou um só corpo. Ele fez o quê? Ele em Cristo Jesus os aproximou. A cruz de Cristo, queridos, é o caminho contrário à da privatização.
A cruz de Cristo aproxima aqueles que antes não queriam se aproximar. A cruz de Cristo aproxima aqueles que antes não queriam se relacionar. A cruz de Cristo faz com que aqueles que têm culturas diferentes e que por causa delas não queriam estar perto um do outro, agora estão perto, estão juntos, desfrutando de comunhão e se dedicando a elas. Por causa de Cristo Jesus, nós nos tornamos, como o apóstolo Paulo diz ali em Efésios, um só homem. Mas é um só homem, constituído por vários membros. Então lembre-se da aproximação produzida pelo Evangelho. Em segundo lugar, lute com a força da graça de Jesus contra o privatismo. O privatismo cristão. Queridos, olha só. O texto de Efésios, capítulo 2, texto ao qual me referi agora há pouco, de 19, 21, diz assim: portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus, concidadãos dos santos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E vocês também estão sendo edificados juntos. Perceberam? Edificados juntos. Juntos. Para se tornarem santuário ou morada de Deus por seu Espírito. Queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos a habitação, sim, do Espírito Santo no crente. Mas, queridos, também vemos, e por vezes essa ideia é desprezada, vemos a habitação do Espírito Santo na igreja de Cristo, na coletividade, no grupo, na congregacionalidade, e não na privatividade. Então, lutemos contra isto que é uma seta contra o Evangelho de Cristo Jesus, que é o privatismo. Lutemos contra isso. Além disso, comprometamos-nos com uma igreja local. Agora, comprometer-se com uma igreja local não é viver o cristianismo dominical. É o cristianismo rotineiro, vivencial. E, por fim, dedique-se às rotinas da igreja local. Eu sei que quando a gente ouve essa palavra rotina, rotina. Vejam só. Eu amo pudim. Amo sorvete. Amo brigadeiro. Amo bolo, brigadeirão, torta alemã. Doce de leite, leite condensado. A propósito, teve uma irmã ontem, eu estava carregando um potinho lá, às escondidas, com leite condensado, e ela virou: pastor. Eu disse: fica só entre nós. Tudo isso é muito bom, mas, gente, não sustenta. A sobremesa é um excepcional, não é? Mas o que sustenta é a rotina da refeição. Dediquem-se às rotinas do Evangelho. Ensino, comunhão, partir do pão, orações. Nós vimos no começo a imagem de um homem pegando fogo, e eu utilizei essa imagem para associá-la ao avivamento. Avivamento que para alguns é a base do aprofundamento na fé, que é a base do avanço na vida cristã. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que não foi assim que aconteceu. Porque as pessoas que passaram por avivamentos passaram como resultado de práticas rotineiras, foram encontradas estudando a Bíblia, em comunhão com a igreja, partir do pão,
orando. Agora, nós não precisaríamos necessariamente da história da igreja para aprendermos isso, porque a própria palavra de Deus o faz. Sim ou não? Por isso nós podemos dizer, o avanço na fé não depende de experiências fantásticas, mas dos atos comuns, das rotinas eclesiásticas. Vamos orar. Senhor, nós somos pessoas facilmente impressionáveis. E, como se não bastasse isso, nós somos pessoas que facilmente nos deixamos impressionar. E achamos que muitos brilhos por aí, muitos fogos de artifício por aí, são reflexo do cristianismo verdadeiro. Olhamos para essas excepcionalidades e concluímos que isso é cristianismo, quando isso, na verdade, é apenas uma caricatura muito mal desenhada. Sim, a vida no Evangelho envolve, como desdobramento desse Evangelho, envolve rotina. Mas é uma rotina santa, bendita, pois foi para ela que o Senhor nos chamou para praticarmos como povo teu. E a propósito, somos identificados assim também por meio dessas práticas. Minha oração, então, Senhor, em nome de Cristo, é que todos nós aqui saiamos desse espaço, dessa temporada, com uma disposição diferente daquela que temos visto por aí. Saiamos daqui amando ainda mais a tua igreja, ainda mais a tua noiva, e querendo, ó Deus, participar efetivamente dela. Muito obrigado, ó Deus, pela organização Palavra da Vida, que ama a igreja ao ponto de se colocar à disposição dela para ser parceira na sua missão. Abençoe, Senhor, esse ministério. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a bênção do Senhor sobre todos aqui presentes. E o fazemos em nome do Senhor, que derramou o seu sangue e nos fez participar da sua aliança. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém.